boa noite vocês que estão aqui, o pessoal que está em casa. Nós cremos que o Senhor tem ministrado tantas coisas poderosas nesses dias, no coração dos irmãos, no coração da igreja. E nós cremos que o Senhor hoje tem também algo muito poderoso para nossas vidas. Na verdade, o Senhor já está ministrando, já está fazendo. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui. E, gente, vocês soubessem como eu amo essa igreja, como eu amo vocês. Porque eu me sinto em casa. Aqui eu me sinto que eu estou na Shekinah aqui. Glória a Deus. Pode vir com tudo. Amém. Amém. Deus continue abençoando. Deixa eu compartilhar. Eu quero ler um texto para nos servir como base, que está em Gênesis capítulo 45, o versículo 15. Nós vamos falar aí sobre a escolha perdoar. Vocês têm sido ministrados aqui, e eu, quando peguei o material e comecei a pesquisar, comecei a ver também como o Senhor ministrou no meu coração. Gênesis 45, o verso 15, apenas o verso 15, que diz assim: e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Mais uma vez, e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois, seus irmãos falaram com ele. Querido, eu estava meditando no material que me passaram e meditando sobre escolhas e decisões. Nós temos vivido dias difíceis, dias complicados. Há um tempo atrás, aí quando começou essa pandemia, começou-se a divulgar o número a quantidade dos infectados. E aí começou-se a divulgar de forma maçante a quantidade de pessoas que havia sido infectadas, tantos infectados. E aí, no meio disso, um grupo decidiu, escolheu, que não queria ficar sabendo dos infectados. Teve um grupo que falou assim: não, nós queremos saber também dos curados. E aí um grupo decidiu mudar de canal. Não, a gente quer saber também. Escolheram, a gente quer saber dos curados. E aí um grupo se formou, aí o grupo sabia dos infectados e sabia também dos curados. Mas teve um grupo que no meio disso decidiu ir além. A gente não quer saber só os infectados e só os curados. Nós não queremos nos contentar em só saber quem foi curado. Nós queremos também celebrar pelos que foram curados. E tem uma emissora aí que ela até celebra, ela bota a foto lá e celebra as pessoas que venceram, que foram curadas. Então, assim, foram escolhas. Um grupo ficou lá, não, só os doentes, só os enfermos. Os outros não, a gente quer saber quem se recuperou. E um terceiro grupo falou assim: não, a gente quer saber quem ficou doente, quem se recuperou, e a gente quer celebrar, a gente quer festejar, a gente quer se alegrar, a gente quer parabenizar aqueles que conseguiram passar por essa adversidade, por essa doença. A gente quer agradecer pela vida dessas pessoas. E como introdução, eu quero usar esses 3 grupos de pessoas, porque tem um grupo de pessoas que elas só conseguem enxergar as coisas ruins da vida, só conseguem enxergar os infectados, só conseguem enxergar problema, só conseguem enxergar adversidade, só conseguem enxergar dificuldade. Não tá, é difícil, é complicado, não vai para frente, e só consegue ver. E quanto mais vai se enchendo de informação ruim, vai adoecendo mais ainda. Trazendo isso para um contexto assim: não, é porque só tem problema, só tem dificuldade.
Fulano não muda, ciclano não muda, aconteceu aquilo de novo. Tem um grupo que eles assistem e falam assim: não, na igreja, na célula, na família, tem problema, mas também tem solução, também tem vitória, também tem livramento. E tem um outro grupo que diz assim: não, nós sabemos que tem problema, nós estamos vendo que tem solução, e nós queremos celebrar aquilo que o Senhor tem feito nas famílias, na célula, na igreja. Querido, o Evangelho, ele divulga os infectados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Evangelho vai além. Ele só não divulga os infectados, todos. O Evangelho também revela a cura. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu ensino, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas o Evangelho, ele não só mostra os infectados, ele não só revela o remédio, como ele também celebra a cura e revela os curados. Querido, eu quero declarar no nome de Jesus: esse é o tempo do remédio ser revelado e dos curados serem mostrados. Por quê? Porque nós estamos diante de alguém que foi curado, tratado. José. Muitos conhecem a história de José e tudo que José viveu e tudo que José passou, desde lá na sua adolescência, nos sonhos, nos projetos. E José ficava tão entusiasmado quando contava os sonhos, quando contava os projetos. E toda vez que ele contava, sempre tinha alguém para colocar ele para baixo, mas ele não deixava de sonhar por causa disso, ele não deixava de projetar por causa disso. E a gente conhece parte da história, quando José é enciumado, José é invejado, José é vendido, em pensar que o plano era a morte. O plano primeiro era matar, esse era o plano. E a questão não é em si o plano, mas da onde o plano vinha. Dos próprios irmãos, que planejaram a princípio matar, mas depois vendeu. Então, vamos lá. Enciumado, invejado, traído, vendido como escravo, chega no Egito como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, abandonado, vai trabalhar na casa de Potifar, acusado injustamente, vai parar na prisão de forma injusta. E detalhe, meu pastor, ele vai para a prisão de forma injusta e não aparece um anjo, ele vai cumprir pena, vai ficar lá. E nisso aí a gente vai aprendendo, porque às vezes a gente quer que Deus às vezes Deus não livra, Deus passa junto. E ele vai cumprir a pena. E tem a história do copeiro, do padeiro, esquecido. Não, quando sair daqui você lembra de mim. Isso aí eu não lembrava nada. E José está ali aguardando o tempo da plenitude de Deus na vida dele. Muitas vezes tendo que lutar com lembranças, com situações, com a coisa. Imaginou, irmãos? Eu fico imaginando o José deitando na prisão, pensando: caramba, o que meus irmãos fizeram comigo? Caramba, o que essa mulher de Potifar foi inventar? Caramba, meu Deus, o que está acontecendo? Não foi esse o sonho que eu tive. Não foi assim que eu imaginei que eu estaria. Não foi assim que eu pensei que eu estaria. Olha, aconteceu tudo ao contrário. Até que finalmente o faraó tem um sonho e manda chamar José e tira José da prisão. E José vai se barbear, vai se vestir. A gente conhece essa parte. Vai sair da prisão, coisa maravilhosa. E aí José vai casar. É isso, casa. Tem 2 filhos. Deus me fez prosperar.
e Deus me fez esquecer Manassés e Efraim. E José vai alcançar uma posição no Egito que acima de José era só Faraó. José, ele alcança uma posição, pastor. Ele alcança um degrau que a gente olha e fala assim: olha que maravilha. Família ele tem, casamento abençoado ele tem. Olha o nome dos filhos, que profundidade. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez esquecer. Olha só, José tem o trono. Embaixo do trono de Faraó, José tem o trono. José tem o governo. No Egito ninguém compra, ninguém vende, se não passar por José. Parece que José está no auge. Parece que José tinha tudo. Mas a alegria, a felicidade do homem não se baseia na quantidade das coisas que ele tem. José havia assumido o governo, mas ainda faltava uma coisa para que José fosse pleno. E eu quero liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Deus quer que sejamos plenos em sua presença. Plenos. Deus quer que tenhamos alegria plena. Deus quer que sejamos completos. E para José ser completo, não era o trono que completava José, não era os servos que completavam José, não era o ouro, não era a prata, não era mandar, não era desmandar. Faltava algo para que José fosse completo. E o que é que faltava para José ser completo? Faltava José ficar face a face com seus ofensores. Faltava José tratar uma situação que ficou no passado sobre perdão, porque quando nós temos situações para serem tratadas, e às vezes a gente dá prosseguimento na vida e acha que está dando tudo certo, deu tudo errado, mas agora está dando tudo certo para José, agora está fluindo, agora está acontecendo. Mas se tem uma situação para ser resolvida lá atrás, vai ter que se voltar lá para resolver aquela situação, para que as coisas aconteçam de forma plena. E agora José está diante dos seus ofensores, diante de quem ofendeu, diante de quem magoou, diante de quem entristeceu, diante de quem traiu, diante de quem mentiu, diante de quem invejoso, diante de quem vendeu. E agora José precisa fazer uma escolha. Ou ele tinha que decidir, ou ele continua no governo, ou ele continua com isso, com aquilo, porém faltando uma coisa, ou ele fica no governo de forma plena. Quantas pessoas com situações, com pendências para resolver, e às vezes a gente olha assim: fulano de tal fez isso, olha lá, a vida está prosseguindo, está indo embora, está conquistando, está conseguindo tudo. Não é o que a pessoa está tendo, é o que a pessoa está sendo. Não é o ter que me completa, é quem eu sou e quem eu permito que Cristo me transforme. Então José, quando vê os irmãos pela primeira vez, ele entra em guerra com ele mesmo. Ele pede os servos para sair, ele chora. E agora? O que eu faço? Mato, jogo na prisão, maltrato eles. E agora o que eu faço? Está em guerra. Havia uma guerra dentro dele. Ele precisava escolher. Mas a Bíblia diz que em José havia um espírito excelente. E esse espírito, que é o Espírito de Deus, estava impulsionando a José, ensinando a ele que não era naquele momento o quanto ele tinha juntado, o quanto ele tinha guardado, mas era o quanto ele estava disposto a perder que faria a vida dele fluir. Não era o quanto ele tinha retido, mas o quanto ele estava disposto a liberar.
Querido, não é o quanto a gente está retendo, é o quanto a gente está disposto a liberar, a perder, a doar. E eu fiz algumas observações aqui. José estava vivendo tanta coisa boa na vida, mas não era pleno. Faltava ainda uma coisa: ficar de frente com os seus ofensores e perdoá-los sem que eles pedissem perdão. Perdoar sem que eles pedissem. Era o desafio de José. Ele já teve que perdoar alguém sem aquela pessoa te pedir perdão? Já teve que perdoar alguém sem a pessoa chegar para você e confessar e falar assim: eu estou te pedindo perdão por isso, por aquilo outro, eu quero que você me perdoe. Então José, para ele ser pleno, ele precisava fazer isso: perdoar a quem não pediu perdão. Quero que você, onde você estiver aí na tua casa, aí com a tua família, que você levante a tua mão e declare assim comigo: eu preciso aprender e eu preciso praticar a perdoar mesmo quem não me pediu perdão. Porque os irmãos, ele não pediram perdão, mas ele decidiu perdoar porque ele queria ser pleno, completo. Outra coisa, um homem pleno não é aquele que assumiu o governo de uma cidade ou uma nação, mas aquele que o Espírito Santo assumiu o governo do seu coração. Eu vou repetir isso: um homem pleno, completo, não é aquele que assumiu o governo de uma cidade, assumiu o governo de uma nação, então agora ele é poderoso, agora ele é pleno. Não, um homem pleno é aquele que o Espírito Santo assumiu o governo do seu coração. Outra coisa, um homem pleno não é aquele que manda e desmanda, que tem servos e servas, escravos e escravas, porque tudo isso José tinha. Mas um homem pleno é aquele que não é mandado e desmandado pela maldade do que fazem com ele. Um homem pleno não é aquele que vai governar as emoções dos outros, mas é aquele que não vai deixar que as pessoas façam com ele, governem as suas emoções. Porque antes de José assumir o governo do Egito, primeiro o Espírito Santo estava assumindo o governo do coração dele. Então José, ele está começando a desfrutar da plenitude a partir do momento que ele libera o perdão. E esse versículo que a gente leu vai dizer que José, ele vai abraçar os irmãos dele e os beijou todos. Beijou todos. E chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. Quando eu leio esse versículo, eu lembro da passagem do filho pródigo, quando o filho está retornando para casa, que o pai vai ao encontro e abraça ele e beija ele. E isso aqui é algo que a gente tem que tirar para a nossa vida, porque eu só abraço e só beijo se me pedir perdão primeiro. Você quer um abraço? Pede perdão primeiro. Se abraçar, se pedir perdão, aí eu abraço. Se pedir perdão, aí eu beijo. Mas José é mais diferente. Eu vou abraçar e vou beijar para ajudar o perdão a acontecer. O pai podia falar assim: não, foi lá, gastou tudo, agora está voltando aqui de qualquer jeito. Não, primeiro pede perdão, depois eu abraço, depois eu beijo. O pai não, o filho está vindo, ele abraça, primeiro ele abraça, depois ele beija para ajudar. E nós temos que aprender isso. Não, se pedir perdão, aí a gente toma café outra vez. Não, a gente toma café outra vez para a gente ajudar esse perdão a acontecer. Não, se pedir perdão, primeiro tem que pedir perdão, depois a gente volta a dar a mão. Não, primeiro a gente volta a dar a mão para aí o perdão acontecer.
Então José, ele se lança, José, ele se joga, ele abre mão do seu orgulho ferido, do seu coração machucado, para que Deus esteja no governo, para que Deus trate, porque Deus queria que José vivesse uma vida plena. E às vezes nós não temos vivido uma plenitude no reino, não temos vivido algo completo, porque sempre temos uma pendência de algo que nós não queremos perdoar, de algo que nós não queremos liberar, de algo que a gente fala, fulano tem que vir primeiro, ciclano tem que vir primeiro. Se eu sentir de Deus, se Deus me tocar. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Não é se eu sentir, primeiro eu decido. E o sentimento, Deus trabalha no sentimento, mas primeiro eu tenho que decidir, eu tenho que agir. E Deus está falando para mim e para você: José, abraça, beija. Você foi ferido, foi machucado, você foi traído, mas o poder do perdão é maior do que o poder da ofensa. Eu sei que eu estou falando para todo tipo de gente, e perdão não é fácil, perdoar não é fácil. É por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo não é um enfeite, o Espírito Santo não é um adereço, o Espírito Santo não é um brinquedo, o Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, está dentro de mim. E eu estou falando, se me pedir perdão, eu abraço. E Deus está falando, abraça, porque eu te abracei, eu te amei quando você estava morto em delitos e pecados. Senhor, eu te amo, tu só me ama porque eu te amei primeiro. Oh, Espírito Santo de Deus. Por que José conseguiu? Porque ele tinha um espírito. O espírito excelente, meu irmão. Ei, Jesus. O espírito que estava na vida de José não era só para interpretar sonho, não. José não usava o Espírito Santo, era o Espírito Santo que fluía através da vida de José. Tem gente que parece que tem o Espírito por conveniência. Para isso aqui, foi o Espírito, mas para isso aqui, o Espírito não. A carne se inclina para as coisas da carne, mas o Espírito, para as coisas do Espírito. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, e eu tenho alguma mágoa, algum ressentimento com o pastor Andrews, com o pastor Rafael, se eu tenho alguma coisa no meu coração, o Espírito Santo vai ficar ali o tempo todo. Trata isso, resolve isso, trata isso, resolve isso, conserta isso. Eu vou levantar minha mão para adorar e o Espírito Santo vai falar, trata isso, conserta isso. E eu vou abrir a boca para cantar louvor maravilhoso, o Espírito Santo vai falar, trata isso. Por quê? Porque eu quero que você seja pleno. O perdão é uma das maiores autossabotagens que nós podemos fazer. Quando eu retenho o perdão, não precisa de ninguém. Eu já estou me prejudicando, eu estou me autossabotando. Eu estou retendo o meu relacionamento com Deus. E se eu não tenho relacionamento na vertical, como é que vai ser na horizontal? Não tem como eu dizer que eu amo Deus que eu não vejo, e odiar o irmão, e dizer que amo o irmão, mas dizer de forma leviana. E às vezes a gente está deixando de viver plenitude. Essa palavra ficou muito no meu coração. Diga assim, diga pleno, diga comigo pleno, diga plenitude. Plenitude é completo, algo que é completo. Algo que é completo, não pode ficar faltando. José tem governo, mas está faltando. José tem dinheiro, mas está faltando. José tem servos, mas está faltando. José é governador, o que está faltando? O que falta na vida desse homem? Ele tem filhos, ele tem esposa. O que está? Olha a história de superação, o que está faltando? Ele precisa fazer esse concerto com os irmãos, que em nenhum momento apresentaram nenhum sentimento, emoção ou atitude de arrependimento, mas a atitude de José não estava fundamentada na ação ou reação dos irmãos. A atitude de José estava baseada
do Espírito Santo no coração dele. Eu não movo de acordo se o meu irmão é bom ou se o meu irmão é mau. Eu me movo de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo dentro de mim. E aí, querido, já tinha governo, já tinha dinheiro, já tinha família, mas só foi pleno depois que o perdão foi liberado. Quando o perdão não é liberado, quando eu retenho o perdão, quando nós retemos o perdão, só tem um que leva vantagem. Só tem um que leva vantagem: Satanás. Ele é o único que tem vantagem quando o perdão não é liberado, quando o perdão não acontece. Ninguém está falando que é fácil, mas nós temos certeza que é possível, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu sei que tem pessoas que foram traídas, que foram violentadas, foram abusadas, que passaram por tantas decepções e tem dito: Deus, eu sei que tem gente assistindo falando assim: de fato, hoje eu sou uma outra pessoa, já conquistei tantas coisas, eu dei a volta por cima, mas tem uma pendência, tem algo que precisa, eu não me sinto pleno ainda, eu não me sinto pleno ainda. Mas Deus separou esses dias para que nós sejamos plenos em sua presença. Essa é a noite de divulgar o remédio e celebrar pela vida daqueles que foram curados. Quem é que foi curado? Aquele que liberou perdão. Ah, José poderia nessa noite pegar esse microfone e dizer: eu fui curado, Deus tratou meu coração, Deus tratou a minha vida. Tudo que os meus irmãos fizeram comigo não foi maior do que aquilo que Deus realizou em mim e está realizando através de mim. Olha o que José fala. Quando José fala assim: não se preocupe não, foi Deus que, era tudo um plano de Deus. Deus me mandou na frente de vocês para irmão, se sou eu, Jeová desce um raio. Por isso que não era eu e não era você, mas o Espírito que habitou em José, ele habita em nós. Cristo na cruz falou: perdoa, porque não sabem o que faz. Como pode alguém tá sendo triturado e lembrar e pensar em liberar perdão? Nosso maior exemplo é Jesus. Querido, se Jesus fosse falar assim para mim: Rodrigo, de novo você está pedindo perdão, Rodrigo? Está de brincadeira, né? Toda hora, Rodrigo, pedindo perdão por essa mesma coisa aí que você fez? Rodrigo, quando eu entendo que eu fui alcançado pela graça, eu preciso manifestar essa graça sobre a vida de todos aqueles que cruzam o meu caminho. Porque eu merecia a morte, eu merecia o castigo, mas o cálice da ira, Jesus tomou ele, sumiu no meu lugar. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus para que eu e você fôssemos perdoados. E agora, com o Espírito de Deus habitando em nós, nós precisamos fazer a mesma coisa, porque senão nós viveremos em cativeiros, presos em prisões espirituais, em cativeiros emocionais, sendo sempre roubado, estando sempre cativo. Você já imaginou se José não perdoa? Os irmãos não conheceram ele. Ele conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram. José: fica aí suas pragas, vocês vão ver agora. Vão amargar na minha mão. Vou aproveitar que vocês não me conheceram. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês agora. Então, José dá a se revelar, porque ele permitiu que o Espírito Santo se movesse no coração dele. E eu quero orar com você, quero orar com a igreja, quero orar com você que está dentro da sua casa, na célula, aonde você está. Eu quero orar. Nós vamos orar para que sejamos plenos. E você vai talvez lembrar de pessoas, situações que tem que perdoar, tem que liberar perdão, tem que pedir perdão.
E você vai botar isso na tua mente. Não, Deus quer que eu viva algo completo. Deus quer que eu experimente algo completo. Deus quer estar no governo das minhas emoções. Eu não posso ser governado pelas minhas emoções. O Espírito Santo precisa governar as minhas emoções. Você faz parte dos curados. Fui infectado, mas eu fui curado pelo sangue de Jesus. E essa cura se manifesta quando eu pratico o perdão, quando eu libero o meu coração. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Feche seus olhos, aonde você estiver. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração nessa hora. Que você apresenta a tua vida, a tua mente. Senhor, quero te agradecer, Deus, te agradecer pela oportunidade que tu nos dá nessa noite, Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor cure o nosso coração de toda mágoa, ressentimento, de tudo aquilo que a gente traz escondido, Senhor, escondido, Senhor, que está nos governando, nos influenciando. Nós queremos ser governados pelo Teu Espírito. Nós decidimos, escolhemos perdoar, até porque, Senhor, se o Espírito está em mim, não tem como eu fazer outra coisa. Eu não quero extinguir o Espírito, eu não quero apagar o Espírito, eu quero que o Teu Espírito tenha primazia, que o Teu Espírito governe, Senhor. Que nessa hora, aquele que está orando, aquele que vai atitude, que vai ligar, passar uma mensagem, que vai procurar alguém, Senhor, cura se manifeste, que o Teu milagre se manifeste, que o Teu poder se manifeste, Senhor. Que o Teu Espírito está no governo da nossa vida, no governo do nosso coração, no governo da nossa mente. Nós não vamos andar debaixo de condenação, porque nós clamamos para que Tu nos governes, Senhor. Cura as feridas, Senhor, cura as feridas, cura as feridas, cura as feridas, Senhor, cura as feridas. Quebra os cativeiros nessa hora, Senhor, quebra os cativeiros nessa hora, Senhor, quebra os cativeiros nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, quebra os cativeiros, em nome de Jesus. Que os Josés saiam nessa hora, que os Josés vão sonhar nessa hora, Senhor. Que haja plenitude de alegria, de paz, tranquilidade, Senhor. Que Tu reine na nossa vida e na nossa mente, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Diga amém. Eu quero pedir aqui, não sei para quem eu vou devolver o microfone aqui, mas eu falei sobre celebrar os curados, celebrar, agradecer. Olha o que José passou hoje. Ele é um exemplo para mim, um exemplo. Eu quero convidar você que está em casa aí, prepara. Eu vou contar de 1 até 3 aqui. Eu vou pedir para a gente dar uns brados de júbilo, fazer aplaudir, agradecer pelo cuidado de Deus na nossa vida. Você pode fazer isso? Vamos lá? 1, 2, 3 e glória a Deus! Isso, celebre porque você está ouvindo essa palavra. Não entendo o meu próprio agir, sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem Tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em
espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas nós sabemos, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a sua destino. Aleluia. E ao te conhecer, Todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. então liberta-me de mim. eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. eu passo a ser pleno. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade E reina o Espírito sobre a carne. Senhor, quer reinar na minha vida, reinar na sua vida. Talvez você esteja afastado, talvez você esteja aí falando: não, eu preciso entregar a minha vida para o Senhor. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem Jesus na minha vida, eu não vou conseguir viver de forma plena, eu não vou conseguir perdoar, eu não vou conseguir a plenitude do Espírito. Então eu quero convidar você, que você entregue a sua vida para o Senhor. Você pode, tem pessoas aí acompanhando